Seja bem-vindo ao canal Direita em Pauta. Aproveite o conteúdo e se inscreva no canal. Oi, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, deu o que falar. As alegações que saíram na revista Veja. Elas dizem que o Mauro Cid, que é uma peça bem importante em várias investigações, parece que ele teria mentido lá no depoimento dele no STF. Então, a nossa ideia aqui é analisar o que essa reportagem trouxe, sabe? E pensar um pouco nas consequências que isso pode ter. Tudo com base no que a gente sabe até agora, né? Exatamente. E é crucial lembrar que a colaboração do Cid, a delação dele, é vista como a espinha dorsal de muita coisa que está sendo investigada. Sim, é o que conecta os pontos, né? Isso. E nesse acordo tem uma regra de ouro, tipo, sagrada. O colaborador não pode mentir. Não pode mesmo. Se ficar provado que mentiu, bom, o acordo pode ir por água abaixo. Complicado, ok. Vamos então entender melhor isso. O que exatamente está pegando nessa história? Olha, o centro da polêmica foi num momento bem específico, lá no interrogatório dele no Supremo. Um advogado de defesa perguntou na lata, sabe, se ele tinha usado rede social para falar do processo, da delação, enquanto o acordo estava valendo. E a resposta dele? Negativa. Ele disse que não. E negou especificamente que conhecia ou que usava um perfil chamado Gabriela R702. Foi bem direto nisso. Só que aí, né, entra a Veja. A revista diz que conseguiu mensagens, provas, que mostrariam o contrário. Que o Cid teria, sim, usado esse perfil. Que seria da esposa dele, né? Foi isso que saiu. Isso, supostamente da esposa. Talvez pra tentar manter a coisa mais discreta, sei lá. E nessas mensagens ele estaria falando justamente da delação, do processo todo. O que é que essas mensagens teriam de tão explosivo? Bom, o conteúdo que a Veja divulgou, se for isso mesmo, é aí que a coisa fica séria. Primeiro, ele teria falado muito sobre se sentir pressionado pelos investigadores, sabe? Pressionado como? Tipo, ele teria dito que sentia que queriam colocar palavras na minha boca. Isso já é um ponto delicado, né? Porque a colaboração tem que ser voluntária, sem coação. Certo. E não para por aí. As mensagens, segundo a revista, também falavam de supostas ameaças veladas. Algo como, se você não falar o que a gente quer, o ministro não vai te soltar. Ou que poderiam ir para cima da família. Tipo, vamos pegar seu pai, sua esposa. Se isso for verdade, é uma descrição de coação bem forte. Nossa. Quer dizer, o que essas mensagens sugerem é alguém que estava se sentindo forçado, acuado e não colaborando de boa vontade. Exatamente essa impressão que passa. Isso aparece em outras falas que atribuem a ele como um desabafo, sabe? Tipo, o mais foda é sentir que eu tô ferrando todo mundo. Uma angústia ali. Pesado. E tem mais, nessas conversas, ele também teria dito que o Bolsonaro, o PR, não ia dar golpe nenhum. Que ele só queria achar provas de fraude nas urnas. Uma visão diferente do que as investigações apontam, né? Uma distinção importante para o contexto todo. Com certeza. E ele não teria poupado nem o STF. Teria criticado ministros, principalmente o Alexandre de Moraes. Falado que ele já tinha um objetivo, que as sentenças estavam prontas. Sério? Chegou a esse ponto? Sim, segundo a reportagem, ele teria dito que não precisa de prova, só de narrativa, e chamou o ministro de cão de ataque. Além disso, teria previsto que outros investigados iam se dar mal, pegar penas pesadas. Mas, ao mesmo tempo, nessas conversas mais privadas, ele insistia que nos depoimentos oficiais sempre disse que o Bolsonaro não iria fazer nada de errado. Aí é que o nó aperta, né? Porque de um lado tem essas mensagens com esse tom todo, e do outro tem o depoimento oficial no STF. Lá ele não só confirmou acusações contra outras pessoas, como também tentou minimizar aquele áudio antigo, lembra? Aquele desabafo. Lembro. Ele disse que aquilo era só estresse e cansaço. Como é que a gente junta essas duas versões? Parece... Contraditório. E essa é a palavra-chave. Contradição. É o ponto central do problema legal. Porque, veja bem, quando ele depôs no STF, ele foi avisado. Olha, você tem que dizer a verdade, tá sob juramento. Aquele aviso padrão, né? Exato. E mentir para o tribunal, mesmo que seja sobre usar ou não um perfil na internet, isso é perjúrio. Se essas mensagens da Veja forem reais, autênticas, e ficar claro que ele mentiu de propósito para o STF, as consequências podem ser bem sérias para ele. Sério? Tipo, anular o acordo todo? Perder os benefícios? Exatamente. A consequência mais direta é essa, a anulação do acordo de colaboração. Isso quer dizer que tudo que ele ganhou com o acordo, redução de pena, talvez até perdão, dependendo do caso, pode ser revisto. Cancelado. Entendi. E o estrago pode ser maior, pensa bem. Se a principal prova de uma investigação, a palavra do delator, é colocada em dúvida porque ele mentiu sob juramento, toda acusação que se baseia nessa delação fica fragilizada, sabe? Faz sentido. Mas claro, tem que provar que as mensagens são reais, né? Fundamental. Tudo depende da confirmação, da autenticidade, do contexto certinho dessas mensagens e, claro, da interpretação jurídica que vão dar para isso. Não dá para afirmar nada ainda. Mas, sabe, isso levanta uma outra questão, né? Além do impacto direto para o Cid, para o acordo dele, como é que fica a imagem desses processos todos? Quando aparecem essas suspeitas de inconsistência, de pressão nos bastidores de uma delação tão grande como essa, como o público enxerga a condução dessas investigações? É
uma boa reflexão. A confiança nesses mecanismos fica abalada, né? Pois é, fica essa dúvida sobre a transparência, a lisura de tudo isso em casos que chamam tanta atenção. É algo pra gente pensar. Com certeza. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima.